Os Estados Unidos revogaram nesta terça-feira o visto da embaixadora brasileira em Washington. Com isso, o governo Trump tenta causar pressão sobre o Itamaraty, sobre o governo brasileiro, para aceitar a mais recente nomeação como embaixador aqui no Brasil dos Estados Unidos. O posto vem sendo bastante disputado no sentido de que o Brasil demora para conceder o agrimã e a Casa Branca diz que apenas reagiu a isso. Confira. A revogação do visto de Maria Luísa Ribeiro Viotti, embaixadora do Brasil em Washington desde 2023, foi anunciada pelo governo americano como uma medida de reciprocidade. Os Estados Unidos se queixam da falta de resposta do Brasil para conceder aval diplomático ao nome de Daniel Pérez, indicado por Donald Trump para servir como embaixador em Brasília. Pérez é deputado republicano na Câmara dos Representantes da Flórida, mesmo estado de origem do secretário Marco Rubio, chefe da diplomacia americana. O indicado teve seu nome anunciado por Trump para a embaixada há mais de 2 meses, em 1º de junho. Porém, segundo fontes, o governo americano só foi pedir o agreement, uma espécie de consentimento oficial do Brasil para indicação, após o anúncio. É de praxe na diplomacia que estados primeiro consultem uns aos outros sobre os nomes que pretendem indicar para as embaixadas antes de realizarem qualquer anúncio. O país que vai receber o embaixador tem a prerrogativa de aceitar ou não o nome, e a ausência de uma resposta também costuma ser um sinal de desaprovação. Os Estados Unidos dizem que, se o Brasil conceder o aval diplomático necessário para Daniel Pérez, o visto diplomático de Maria Luísa Biotti será restabelecido. Os americanos não declararam a brasileira como persona não grata, medida que obrigaria o Brasil a retirar a diplomata dos Estados Unidos, mas deixaram a opção na mesa caso o impasse continue. Até que a disputa seja resolvida, caso a embaixadora deixe os Estados Unidos, como por exemplo, se for convocada pelo Itamaraty para consultas, precisará solicitar um novo visto para retornar a Washington. Em nota, o Palácio do Planalto disse que o processo de agreement de Daniel Pérez deveria ser confidencial e que a medida sobre a embaixadora brasileira faz parte de uma escalada de Washington contra o Brasil, motivada por razões ideológicas. Ricardo Zúñiga, você tem uma longa carreira como diplomata profissional, afiliado ao Departamento de Estado, você não está mais lá. Você já viu algo parecido? Qual é o status agora da embaixadora brasileira? Eu jamais vi uma coisa como esta. A verdade é que a Casa Branca cometeu um erro tremendo no começo disto. Não só foi o caso do designado para o Brasil, foram 19 outros países onde anunciaram os nomes sem ter aprovação do país do destino. Eu não sei se foi um erro ou uma nova política de simplesmente ignorar as normas diplomáticas, mas neste caso a reportagem é correta. Ou seja, é muito anormal anunciar o nome e mandar esse nome para ser aprovado, no nosso caso, no Senado dos Estados Unidos, sem ter o apoio e aprovação por parte do governo do destino. Nós fazíamos isso mesmo com países hostis a Estados Unidos, a Nicarágua, a Venezuela no seu momento, tinha que aprovar o designado pelos Estados Unidos antes de serem anunciados para o Senado. Então, é verdade. Agora, acho que também tem outro elemento. Uma espera de 2 meses para aprovação do agreement é muito normal. Estados Unidos tarda entre 6 semanas e 3 meses. Isso é normal. E sempre é uma coisa que onde a reação, a resposta do governo de destino é tratada como um ato privado, ou seja, isto é totalmente anormal. Dorival, o que é a embaixadora, então, agora nos Estados Unidos? Persona não grata, ela não foi declarada. Isso seria dizer, tirem daqui a embaixadora. Visto diplomático lhe foi revogado. Então, o que ela é agora lá? Acho que a mensagem, né, que o Departamento de Estado procurou enviar para o Itamaraty é que cabe ao governo brasileiro aceitar o embaixador designado pelo presidente Trump, né? Afinal, o presidente Trump não opinou sobre a nomeação da embaixadora
Maria Luísa Ribeiro Viotti, logo no início do governo Trump, do governo Lula, perdão. E então acho que esse é o sinal que os Estados Unidos querem dar, que essa situação não pode continuar de o governo brasileiro não se pronunciar sobre a nomeação do Daniel Pérez, né? E, na minha visão, esse é um problema no campo diplomático. Eu acho que se o governo brasileiro está tentando dar uma dimensão maior para esse caso, levá-lo para o lado comercial, para o lado das relações presidenciais, esse não é um passo que a Casa Branca, por exemplo, está dando, né? O Daniel Pérez é sim uma figura bastante ideológica, né? Bastante na linha do Marco Rubio, mas isso não quer dizer necessariamente que seja uma intenção da Casa Branca criar um problema com o Palácio do Planalto. É só uma pressão mesmo do Departamento de Estado para resolver a situação do Daniel Pérez, e não só essa, né, mas também os funcionários, foram 3 funcionários em 2 momentos diferentes, né, o Darren Beatty e agora, nos últimos dias, os funcionários do escritório de Democracia, Direitos Humanos e Trabalho, o chefe do escritório, Riley Barnes, e o subordinado dele, Samuel Sampson, que tiveram seus vistos negados pelo Itamaraty, que diz que eles viriam aqui para criticar o processo eleitoral brasileiro. Então, é um sinal que o Departamento de Estado está dando de que o governo brasileiro precisa ser mais, enfim, aceitar as nomeações e as missões que o Departamento de Estado envia para o Brasil. Daniel, nos discursos de campanha do Lula, há uma preocupação constante e martelada em também obediência ao marqueteiro Sidônio, de interferência dos Estados Unidos nas eleições brasileiras. Ele tem dito isso com muita ênfase. A negativa de permitir aqueles 2 funcionários do Departamento de Estado está dentro disso, mas também esse embaixador. Atribui-se a Lula, cada vez mais, a seguinte afirmação: eu não vou ficar aguentando no meu cangote esses caras tratando de interferir aqui nas eleições. É isso que aconteceu? Exatamente, pois você veja, William, que no dia em que o governo Lula mais sofreu nos últimos meses com o tema corrupção, que é sempre um desgaste para o PT, conseguiu terminar o dia revigorando o discurso do nacionalismo, da defesa da soberania, que é o mote eleitoral escolhido por Sidônio, principalmente. Importante dizer que não há nada particularmente contra a indicação de Daniel Pérez, inclusive a sabatina dele na Comissão de Relações Exteriores do Senado foi muito moderada e ponderada, elogiada até por vários diplomatas. Mas a chance agora de sair o agremã é praticamente zero no curto prazo, eu diria que pelo menos até as eleições. O governo brasileiro, Itamaraty, não só no governo Lula, mas historicamente, é muito cioso desse processo confidencial de consultas de agremã para obter o aval. Isso segue a Convenção de Viena, a maioria imensa dos países, para ser justo, segue isso, mas o Brasil lembra muito sempre de um episódio nos anos 60 em que João Goulart, então presidente, anunciou publicamente que estava mandando o ex-chanceler Vasco Leitão da Cunha para a França. E o próprio Charles de Gaulle resolveu publicamente dizer, olha, aqui não é assim que funciona, e a indicação nunca foi acatada. O Itamaraty notou muito que não só o anúncio do embaixador Daniel Pérez foi feito publicamente sem o agremã ser enviado para Brasília, como a sabatina no Senado foi conduzida sem que houvesse a concessão do agremã. Aí o tom foi meio, olha, vocês são muito folgados, hein? Esse foi o tom na prática. Caio. William, é interessante como esses episódios que vêm, esses atos, gestos dos Estados Unidos, eles
aparentemente tem um condão de interferir na eleição brasileira, mas até agora a interferência tem sido, como resultado, nesse aspecto, favorável ao governo Lula. O governo Lula, na convenção domingo, o tema da soberania até já foi um pouquinho mais retirado, mas foi bastante falado ali, interesses nacionais, soberanias. Hoje era um dia, talvez desde o começo do ano, talvez o pior dia para o governo Lula, em termos de política e eleição. A gente vai falar disso no último bloco. Sim. E aí o dia começou, né, com a questão do Lulinha, no meio da tarde virou o assunto. Estamos aqui falando de Estados Unidos, né? E não, acho claro, que... Não, eu sei. Por causa da evidente implicação de um gesto de tamanha hostilidade por parte da superpotência. Sim, o meu ponto é, se a ideia da Casa Branca é ajudar o Flávio, uma decisão dessa como de hoje, da forma como foi anunciada hoje, ela ajuda mais... ela ajuda mais a outra candidatura. Deixa eu pegar esse ponto. Ricardo Zúñiga, você identifica como uma política claramente coerente e voltada para favorecer o Flávio Bolsonaro, isto, por exemplo, que aconteceu hoje? Olha, tenho que explicar aqui, acho que uma coisa que causa desconforto, mas é verdade. A política para o Brasil está sendo dirigida nos Estados Unidos por uma facção de uma facção. É um grupo muito reduzido, que não entende, não conhece o Brasil, não conhece a América do Sul, mas são aliados ideológicos da família Bolsonaro. E então, eles entendem o Brasil através desse filtro. Então, eles, na Casa Branca e no Departamento de Estado, eles não entendem que estão ajudando a campanha do presidente Lula, fazendo o que estão fazendo. Eles não entendem isso. Não é parte, não é um fator, não é parte de uma análise. E, por exemplo, neste caso, eu acho que ainda queriam que o Daniel Pérez, que acho que foi um candidato, uma pessoa muito adequada pelo posto, mas estão prejudicando, mas eu acho que eles achavam que fazendo isto hoje iam ajudar o caso dele, iam forçar a mão do governo Lula, não entendendo como é que funciona a coisa e qual ia ser o efeito no Brasil. Ou seja, uma falta de capacidade é um elemento importante em tudo isto. Não é uma política de Estado, não é uma política digamos, estratégica por parte dos Estados Unidos. É uma política de um grupo muito pequeno, com pouca experiência. William, vou trazer um pouco aqui a preocupação do setor privado, porque é óbvio que eu fui saber se eles viam algum risco de contaminação ou transbordamento, para usar um termo que um dos grandes representantes desses setores e que tem feito uma luta, travado essa luta de tentativa de diálogo entre Brasil e Estados Unidos, ele usou exatamente esse termo para dizer: ainda não vejo transbordamento da questão diplomática para a questão comercial. Opinião, inclusive, do Lorival, que ouvimos mais cedo. Mas há uma preocupação muito grande porque isso deteriora a relação bilateral. Então, não tem um transbordamento no sentido de retaliações em função da crise diplomática, retaliações aumentarem na questão comercial. Também acho que nem tem mais espaço, já retaliaram tanto. Primeiro, já não tem mais espaço. E segundo, são dois canais muito diferentes. O tarifaço já tá colocado aí, mas muitos viram como uma demonstração da resposta que, dependendo da resposta que o governo brasileiro der ao tarifaço, se vai fazer reciprocidade, se vai tomar qualquer coisa, a tréplica que pode vir para os Estados Unidos. Esse ponto é interessante que você está levantando, Thaís. Eu vou passar a palavra para você, Lorival, em função do que o Ricardo estava falando imediatamente antes da Thaís, quando ele disse que isto não é uma política de Estado. Existe hoje, ou se pode constatar hoje, acho que é melhor eu formular dessa maneira, pode-se constatar hoje vários braços da política americana em relação ao Brasil? Por exemplo, o antigo profissionalismo do Departamento de Estado, isso parece para trás. Por outro lado, no tarifaço, a gente vê essas instâncias, sobretudo do representante de comércio,
funcionando mais ou menos nas engrenagens estabelecidas e conhecidas. Nós estamos vendo aí digamos, um braço não sabe muito bem o que está fazendo? Eu acho que são frentes completamente diferentes, que seguem lógicas diferentes. Você pega o Departamento do Tesouro com as sanções, a lei Magnitsky, eles têm um cuidado para não exacerbar, não abusar desse mecanismo para que ele não leve os outros países a procurarem alternativas ao dólar, se tornarem menos dependentes da relação com os Estados Unidos, se houver um uso muito abusivo dessas ferramentas. Aí você tem o departamento, o escritório do representante comercial, que recebeu um mandato do presidente Trump de melhorar a balança comercial, né? Lá atrás, o presidente Trump estava agindo diretamente, sem consultar o USTR, e acabou sendo tolhido pela Corte Suprema por causa disso. Então, ele entendeu que tinha que ir pelas vias técnicas, jurídicas, e o USTR tomou o controle desse processo e se tornou um processo técnico, deixou de ter aquelas implicações políticas que o próprio presidente Trump lançou em relação ao Brasil, ao Bolsonaro, ao STF. E aí você tem o Departamento de Estado, esse sim altamente politizado, né, altamente ideologizado, ali o Marco Rubio com uma pauta bem clara, sobretudo em relação ao eleitorado latino, ao eleitorado da Flórida, né, do qual ele foi senador. E esse é o caso também do Daniel Pérez, que é um político que vem da da Casa dos Representantes Estadual da Flórida, foi presidente da Câmara dos Deputados da Flórida e tal. Então, um personagem bastante político e bastante ideológico, filho de cubanos, bem anti-esquerda, né? Então, é desse caso que nós estamos falando agora, né? A questão diplomática, a questão de visto, que também é uma questão técnica de relação diplomática e tal, e os Estados Unidos recorrendo a uma reciprocidade, que é o que eles consideram que é revogar o visto da embaixadora em represália pelo fato de não haver o agremã para o embaixador nomeado por eles, né? Então, são frentes diferentes que não se comunicam. Acho que não há uma discussão entre o Departamento do Tesouro e o STR e o Departamento de Estado, assim, o que nós vamos fazer com o Brasil? Não há. Cada um segue os seus mandatos e as suas políticas e as suas agendas próprias mesmo. E eu fico na dúvida também, você coloca da falta de coordenação interna do governo americano, eu tenho muita dúvida até que ponto também, vamos dizer assim, trumpismo e bolsonarismo se comunicam. E, de novo, a questão local hoje era um dia muito ruim para o Lula, talvez o pior dia para o Lula, nessa pré-campanha eleitoral, e aí o jogo virou com algo um pouco mais, que tem, pelo menos pelas pesquisas, jogado mais a favor do presidente Lula do que contra os Bolsonaro. É o que o Ricardo estava assinalando antes. Eles não têm capacidade de análise para entender exatamente que momento político o Brasil está. E nem comunicação, talvez, com o grupo que eles, vamos dizer assim, apoiam e torcem para a eleição brasileira.